Senhoras e senhores, estamos de volta. Pensou que a gente não viesse, né? Viemos sim. Estamos aqui porque neste sábado, São Paulo e Primavera se enfrentam pelo Campeonato Paulista. São Paulo ainda entre um periguinho ali, uma coisa de zona de rebaixamento, sei lá, não pode se complicar, e a possibilidade de classificação para a próxima fase. Enfrenta o Primavera no Morumbi. Então eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro, para a gente falar sobre essa partida. Como é que vai ser em rodízio de jogadores, quem vai jogar, quem não vai jogar. Vamos falar bastante sobre isso, sobre as contratações que não estão chegando no São Paulo, sobre o DM do São Paulo, o que está acontecendo lá, melhoraram as coisas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação, Arnaldo Ribeiro. Salve, Tironi. Exatamente, eu acho que estamos entrando no segundo mês do ano, já com Paulista e na fase decisiva e Brasileirão começado, ainda com a janela de transferências aberta e um processo revolucionário lá no clube, né? Tudo isso com as partidas em andamento. Pelo menos o São Paulo, nas 3 últimas partidas, demonstrou reação, ganhou 2, empatou 1, e a perspectiva é que faça um bom jogo contra o Primavera, mas é um daqueles jogos, como você falou, traiçoeira, porque um olho está aqui, o outro está lá, quem vai jogar, quem não vai jogar, e tem a lembrança fresca do jogo da Portuguesa, que tinha um pouco dessa característica, experiência traumática, né? São Paulo tem que fazer tudo o que não fez naquele jogo com a Portuguesa. O jogo contra a Portuguesa foi o jogo que deixou o São Paulo nessa situação, né? Que ameaçou uma crise, depois o São Paulo reagiu porque ganhou do Flamengo, né? Foi ali aquele jogo que ameaçou botar água no chope do São Paulo, e por isso que é um jogo perigoso. Não pode vacilar. Não importa se como ganhar, tem que ganhar o jogo contra o Primavera para relaxar e dar sequência à reação e ao bom momento nesse começo do campeonato. E falar em bom momento, Arnaldo, sabe qual é o bom momento? É o seguinte: você quer investir em Bitcoin com segurança de verdade, você presta atenção no que eu vou te dizer, ok? Manda aí. A Kraken, meu amigo, é uma das exchanges mais seguras do mundo e conta com provas de reserva, que garante que os seus ativos realmente existem, e que se você for sacar, você vai ter a grana lá quando quiser. Quero sacar agora, vai lá e tem a grana. Não tem esse negócio, não, passa amanhã, hoje não tem, tá lá. Provas de reserva. Agora, entendeu? Entendi. A Kraken, você só investe em Bitcoin ou tem outras alternativas? Não é só em Bitcoin, não. Além de comprar Bitcoin, você também pode investir em dólar digital, que rende até 5,5% ao ano. Você pode usar os bundles, que são os portfólios. Eu adoro isso. Bundles, que são os portfólios automáticos, que são ideais para quem está começando e não quer se perder. E até comprar o ouro tokenizado, que é o ativo mais valioso do mundo. Está em máximas históricas nesse momento, entendeu? Entendi. É fácil investir, então. Tranquilo. Facílimo, né? Todas essas facílimo, alternativas. fácil até demais, Arnaldo, porque tudo isso conta com a facilidade do Pix. Você pode investir com o Pix, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para fechar com chave de ouro, além da nossa promoção padrão, que você já sabe, abriu a conta na Kraken, negociou $200, ganha 10 em Bitcoin, $10. Até 9 de março, portanto, até depois de amanhã, a Kraken ainda está oferecendo um bônus extra de 3%. 9 de março. 9 de março, 9 de março é mês que vem ainda, exato. É depois do fechamento da janela. Isso, até 9 de março, ainda a Kraken está oferecendo um bônus extra de 3% sobre o seu valor depositado, entendeu? Perfeito. Tá valendo a pena, hein? Tá valendo a pena, é uma oportunidade dupla e por tempo limitado, 9 de março. Então não dá para perder, certo? QR Code na tela, link na descrição. Invista com a Kraken, a exchange global de confiança, tá? Bora. Vai lá. Muito bem. E a gente precisa confiar que as coisas vão funcionar no São Paulo também. E parece que está se sinalizando um rodízio de jogadores para esse jogo contra o Primavera, é isso? Pois é, né? Eu acho que depois de 3 partidas seguidas que a gente gostou bastante, mas praticamente com a mesma equipe, e de sinais evidentes de desgaste de alguns dos principais jogadores, a possibilidade de rodízio existe. Mas com aquelas ressalvas que você falou. Dá para entender no discurso do Crespo que ele não quer perder o embalo. E ele, muita gente, eu, você, muita gente, muito São Paulo discute se é interessante ou não se classificar no Paulista, mas eles lá, eles querem se classificar no Paulista. Taça, né?
Mas eu acho assim, né, Tironi, que dá para fazer rodízio sem descaracterizar tanto o time, como aconteceu contra a Portuguesa, e ganhar o jogo com o rodízio. Como, por exemplo, o Corinthians fez com o Capivariano, né, recentemente, aí, na rodada de meio de semana. Acho que talvez seja essa a ideia. Até porque alguns dos principais jogadores, você tem essa nova fase do DM, você até citou aí, porque não tem lesão, bate na madeira, os dias do ano. Alguns desses principais jogadores estão, né? O Marcos Antônio e o Luciano foram preservados no último jogo, eles não começaram jogando. O Luciano saiu com uma dorzinha. O Caleri não pode começar ainda 2 jogos consecutivos. Então tem um monte de coisas ali que indicam um time mais alternativo. A dificuldade do time alternativo, e a gente pode debater um pouco isso, é o elenco não ser tão completo assim, capaz de dar um time alternativo com as mesmas características do time titular. Sobretudo no meio de campo, falta gente. Né? Pois é. Por causa disso que vai estar relacionado o Jordan, por exemplo. E aí uma outra coisa que eu já pergunto para você, para a gente debater, nesse bolo de time misto, pode ser a oportunidade para o Lucas Moura começar jogando. É isso. O Jordan, né? Que foi bem na copinha. O Hugo, que é da posição do Jordan, que foi destaque na outra copinha, ele rompeu o ligamento cruzado, ele está com uma dificuldade grande de atingir o melhor condicionamento, já faz 1 ano da cirurgia. Então, o Jordan meio que ultrapassou o Hugo, que ele já estava em ritmo, né? Estava jogando, e também acaba tendo uma oportunidade por conta da questão Alisson, né? Que não, até agora não foi relacionado, reaproveitado, e é uma grande interrogação. Quando começou a temporada, o São Paulo tinha Hugo e Alisson para as vagas de Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho. Agora não tem nenhum nem outro. Então, o Jorge passa a ser uma possibilidade para essa posição, não para começar jogando, eu acredito, mas porque, para mim, nesse setor, a substituição de Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha é a maior dificuldade para fazer um time reserva bom. Né? Eu acho que nas demais posições você tem alternativas. A gente pode discutir no comando do ataque, mas porque no comando do ataque também, né, Tironi, teve assim, começou o último jogo com Tapia e Caleri. Os dois começaram. O Tapia está jogando quase todas. O Caleri não pode começar essa. E aí, assim, faz falta ainda a volta do André, a volta do Rian, que ainda não... Aí daria para revezar bem também no comando do ataque. Ainda não dá para revezar bem. Mas e aquela turma do Sub-20? Paulinho, esses caras aí? O Paulinho está machucado, né? Tá machucado. Ele machucou. Mas aí também não tem ninguém. Mas tem não Lucas, tem ninguém. Só esses caras. Mas que não são exatamente atacantes, centroavantes. Exato. Não são centroavantes. Né? Essa é a questão, né, por esse jogo. Também é a questão por esse jogo. E nesse baralho todo entra o Lucas Moura. E, assim, eu acho que o Lucas Moura teve um começo de ano bem ruim. Sentiu, de fato, a falta de ritmo e condicionamento. Acho que foi escalado numa posição que ele gosta e eu não gosto, que é aquela coisa que é uma espécie de camisa 10 que o São Paulo não tem, só tem o Marcos Antônio. E acho que ele foi mal em todas as vezes que jogou como 10, inclusive, sobretudo, contra a Portuguesa. Espero que o Crespo não coloque ele de 10. Mas aí, que ele se desgasta mais jogando do lado, paciência. Ele só joga bem de lado. E jogou muito bem de lado nas 2 últimas partidas. Entrou do lado esquerdo contra o Santos, fez a jogada do primeiro gol. Entrou no lado direito contra o Santos na Vila, fez a jogada do gol de empate. Então, espero que ele jogue como num dos lados do campo. Eu prefiro o Lucas e... Se for jogar com 3 atacantes, Lucas e Luca, ou até Lucas e Ferreirinha, do que o Lucas de 10. Porque contra a Portuguesa foram Lucas, Luca e Ferreirinha. Aí, para mim, é um pouco demais. Aí tem 2 perguntas sobre o Lucas e uma outra figura, para a gente já passar para outros assuntos. Se o Lucas jogando de atacante, não de 10, e sem ter o Marcos Antônio, quem é o 10?
Ótimo ponto. Ótimo ponto. Porque aí eu acho que a única possibilidade de ter uma substituição teria, para mim, o Pedro Ferreira da base, que Esse foi o contra que eu pensei. Português, você vê, tudo a gente viu aqui, num jogo só, a gente viu tudo aquilo contra Português. Que Entrou contra bem. Português entrou mais ou menos nessa função, embora mais do lado direito, e mostrou que é um jogador que Deu passo pro gol, né? deu passo pro gol do Caleri. Então, ele aí é um menino fisicamente franzino, tal, mas ele tem a característica de armação. Então, para resumir, em vez de Lucas, Luca e Ferreirinha, que seja Pedro Ferreira, Lucas e mais um dos pontas. Se for o Luca e o Ferreirinha disputando uma vaga. Eu acho que aí com o Pedro Ferreira, o Lucas poderia ter uma companhia, um diálogo ali na. A outra possibilidade é manter essa estrutura 3 zagueiros, 3 no meio, e o Lucas formar uma dupla de ataque. Eu imaginei que contra o Santos na Vila fosse Lucas e Caleri. Acabou sendo Tapia e Caleri. Então, ele como segundo atacante, eu também acho que pode funcionar. Né? Com 3 atacantes ele de lado, com 2 atacantes ele, por exemplo, na posição do Luciano, né? Que deve ser preservado. Bom, por enquanto, como a gente bateu na madeira aqui, o DM está indo muito bem, obrigado. E aí, vou fazer uma pergunta, falar sobre o DM, acrescentando um jogador, que também nessa história de rodízio pode ser importante. O Luan voltou no último jogo, recuperado de contusão. Quem sabe pode ser utilizado hoje, nesse sábado contra o Primavera. E o DM, por enquanto, calma, estamos em fevereiro ainda, começo de fevereiro, por enquanto está indo bem, né? Exato. Essa é até uma boa surpresa, né? Acho que o Luan surpreendeu duplamente. Primeiro, ao não ter condição de treinar normalmente na representação, não imaginava que a lesão dele fosse tão grave. Ele estava lá, afastados por lesão. Rian, André Silva e Luan. Então ele demorou, né? Então esse jogo contra a Portuguesa, putz, não esqueça o jogo. Bate na madeira aí, vai também. Portuguesa, não aguento mais lembrar. Jogaram Negruti e Pablo de volante. Não dá. Tanto um quanto o outro, Negruti e Pablo, sobretudo o Pablo, está muito irregular nesse começo de temporada. O Luan entrou contra o Santos alguns minutos. Ele não tem condição de começar contra o Primavera, mas de entrar aos poucos, acho que pode ser uma novidade. E essa questão do DM, né? Mais do que uma revolução, equipamentos, nomes, nomenclatura, NASA, como você fala, é uma questão de integração que não existia. O ano passado, além. Eu vou até falar, Carlos Belmonte, nosso diretor de futebol, o ano passado ele continuou, mas já em atrito com o Casares, aquilo foi se deteriorando na Barra Funda. Sim, exatamente. E cada um puxava para um lado. Então, agora, o que está acontecendo com alguns novos profissionais é uma integração de uma forma. Olha, o fulano, ele tem condição de treinar o tempo todo, porque o nível de desgaste... Não, ele não tem condição de treinar hoje, ele vai ficar à parte. Aí acaba o treino, mede lá, o desgaste dele foi tal. É melhor ele não começar a parte. Coisas básicas, para que não. Para minimizar o risco de lesão, né? Então, de fato, muitos outros times tiveram jogadores lesionados já nesse começo. O São Paulo tem poucos, não pode ter mais lesionados. É isso. Bate mais forte. Bom, a Lucia, invista na Kraken, tá? Abra sua conta na Kraken, exchange global de confiança absoluta. Se você negociar $200 em cripto, você ganha 10 em bitcoins e mais aquela outra promoção que vai até dia 9 de março. O negócio é o seguinte, até 9 de março, a Kraken oferece um bônus de 3%, extra de 3% sobre o seu valor depositado. Então é a hora, meu amigo. Entra na Kraken, Exchange Global de confiança, link na descrição, QR Code na tela. Bom, e o Primavera? Primavera, por incrível que pareça, disputa a posição ali com o São Paulo. Também tem 7 pontos na classificação e também sonha, vamos dizer assim, com a classificação para a próxima fase e também escapar do rebaixamento. É um jogo importante para o Primavera, né, Arnaldo? Total, porque assim como o Capivari, eles começaram muito bem, tem a tabela favorável, os dois que subiram, mas aquela gordurinha de pontos faz... Então, o Primavera está mais ou menos na situação do São Paulo, né? A pontuação é a mesma. Só o saldo é uma posição acima do São Paulo. Só o saldo é um pouco melhor. E
tudo bem que o último jogo o Primavera faz em casa com o Noroeste. Então, para o Primavera, empate com o São Paulo seria primeiro que é um confronto inédito. O Primavera nunca pisou no Morumbi na vida. O time é comandado pelo Rafael Marques, aquele ex-atacante do Palmeiras. Então, para eles vai ser um... Assim como a Portuguesa... Isola de novo. Estou gostando quando você bate mais forte. Isso. Assim como a Portuguesa não vencia no Morumbi há 500 anos, é mais ou menos a mesma motivação, né? E acho que o São Paulo precisa fazer um jogo atento para não dar margem. Sopa para o azar, exatamente. Sopa para o azar, né? Então, o Primavera está nessa situação. De qualquer forma, para quem subiu, permanecer já seria lindo. E existe a chance do Primavera se classificar também. Com 7 pontos ele pode se classificar. É a mesma chance do São Paulo, digamos assim, né? Deixa para a última rodada. Hoje não complica a vida do São Paulo. Exato. Deixa para a última rodada, vai lá. Na arbitragem, Tironi, já que assim, o São Paulo é o time cobaia da Federação Paulista de Futebol. Aliás, né, agora, depois, foram 6 rodadas. O São Paulo fez os 3 clássicos e o jogo fora com o Mirassol. Agora, as 2 últimas rodadas, em tese, favorecem o São Paulo, né? Certo. Primavera e Ponte Preta fora. Mas em relação à arbitragem, continua sendo aquilo. Eu falei para você, eu aposto que o clássico Palmeiras e Corinthians vai ser arbitrado pelo Klaus. Sim. E no São Paulo só apitou o jogo maldito da Portuguesa. Falei mil vezes esse negócio. E os clássicos do São Paulo foi a cobaia. Primeiro daquele João Vitor Gobi, apitou 2 clássicos do São Paulo. O último contra o Santos, aí ofendeu o jogador do Santos e tal. E nesse jogo Primavera, mais uma vez, cobaia. O árbitro já trabalhou no jogo do São Paulo, vai ser o Murilo Tarrega Victor, 31 anos, é mais novo que qualquer jogador do São Paulo, já apitou um jogo do São Paulo, é um moleque. Vamos ver se ele se sai bem. E eu espero que a torcida vá em peso. Sim, nós estaremos lá. Estaremos lá. Foram vendidos antecipados mais de 30 mil, acho que é o mínimo que o São Paulo tem que levar nos jogos, então deve ter uns 35. Pô, nada mal. Acho que é um bom público para São Paulo e Primavera. E aí, quarta-feira contra o Grêmio, a parada é outra pelo brasileiro, outro tipo de desafio, outro tipo de situação. Bom, para fechar, outro desafio. Tá lá, o Palmeiras contrata o Arias por 1 bilhão. O Flamengo contrata o Paquetá por 3 bilhões. Não quero nem falar desses dois, porque, como vocês sabem, é a minha tese, espanholização, não sei o que e tal. Mas o São Paulo, os outros estão contratando. O Vasco contratou o Brenner, o Cuiabano, o Grêmio contratou. Enfim, todo mundo contratou, né? O São Paulo apresentou o Lucas Ramon, que por enquanto é tudo que vem. E ainda ameaça perder o Marcos Antônio. Segue o mesmo drama, né? Eu acho que o drama é bem maior. Eu acho que o drama é o maior drama no mercado desde que começou esse cinto apertado no São Paulo, em tese em que o cinto está apertado, mas a gordura sai pelos outros lados, né? É a maior, porque você bem notou, não é uma questão de uma diferença. O São Paulo no mercado é tipo, sei lá, o Sunderland perto do Arsenal e Manchester City. Sim, né? É isso. Todo mundo, mas vem todo mundo contratando. Então, todos os outros médios estão contratando muito nessa janela. Você falou do Grêmio, próximo adversário do São Paulo, está contratando titular do Racing, investindo em direito federativo. O São Paulo contratou 4 jogadores livres no mercado. O Lucas Ramon foi o 4. Todos do meio campo para trás. Não consegue contratar nenhum jogador do meio campo para frente. Tem essa situação econômica de talvez buscar empréstimo. O novo presidente assumiu, está tudo travado. Deve o direito de imagem. Tem essa situação do Marcos Antônio, dessa possível preferência para o Flamengo para livrar o assédio do Flamengo no jogador, pelo menos até a janela de meio de ano. Então, é uma situação complexa, porque o Crespo, ele falou também como o Dorival Júnior, pode pegar o Corinthians, né, o Dorival 5, 6 reforços. O Crespo falou de quantos jogadores ele precisava. Ele parou de falar isso, se você notar. Sim. Mas, evidentemente, o elenco tem muito buraco, sobretudo no meio campo para frente, nessa posição de criação. Mas está muito difícil o São Paulo ter uma possibilidade de investir no mercado, sendo que nesse setor perdeu muita gente em relação ao ano passado. Luiz Gustavo, Oscar, Rodriguinho, Alisson. Cara, não é, né? Bastante jogador do meio de campo do ano passado já não faz parte do elenco mais, né? Cara, só para fechar, vou falar o que eu já falei 1 bilhão de vezes.
mesmo nessa pindaíba de não contratar e tal, a torcida entenderia isso se o São Paulo apresentasse, ó, não estamos contratando, mas salvamos aqui 100 milhões em dívida, salvamos não sei quanto. O drama é esse, você fazer isso aí e ter a sensação de enxugar gelo, porque a grana está vazando para lá e para cá. Esse para mim, é o negócio. Se o São Paulo comunicasse, olha, estamos aqui, hein, moçada, estamos aqui apertando muito o cinto, mas ó o sinal aqui, daqui a não sei quanto vai estar diferente, porque ó, hoje já pagamos não sei quanto, hoje já estamos assim, hoje não precisamos vender ninguém da base porque economizamos. Aí, enquanto não tiver isso, meu amigo, vai ser esse drama. Onde você vai estar nesse sábado, por volta de 8h30, assim, Arnaldo? No Templo Sagrado do Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Isso. E aí entraremos com a live aqui, sábado à noite, agora é o nosso dia de ir ao jogo. Dia do São Paulino e ao jogo. Perfeito. Então, a live por volta das 23, invadindo o Domingão, com aquela pizza de 10, com todas as pizzas da Vivi, Léo dormindo, Hunter roncando, tudo isso. A gente espera vocês na live pós-jogo. Estaremos lá e vocês também. Kraken, a Exchange Global de Confiança, anuncia e apoia esse canal. Valeu, Arnaldo. Valeu, galera. Balões.